muito, né, aos nossos palestrantes, em especial, é claro, ao pessoal externo, que dedicou seu tempo e conhecimento. Simone, muito obrigado. Juvenildo, muito obrigado. Arthur, muito obrigado. Carlos, você também, tá? Você também falou legal. Mas eu gostaria, então, de começar agora a conversar um pouquinho com vocês, né, puxando um pouco dos pontos que eu fiz a minha lição de casa, aprendendo um pouco com cada um de vocês. Agora vamos ver se a gente consegue juntar as pontas nesses minutinhos que nos restam, né? Como temos aqui paulistas e cariocas e gaúchos na mesa, embora o gaúcho tenha a fama de muito machista, na verdade não é bem assim, né? Mas vamos começar, claro, com as damas primeiro. Então, Simone, eu fiz lá no meu... Tem gente que fala que a gente anotava isso em tabletes de argila. É gente maldosa, eu posso provar que já tínhamos papiro egípcio. Eu fiz no meu tempo de faculdade numa cadeira chamada Noções de Direito Público e Privado. E lá eu aprendi um negócio que eu nunca esqueci, muito interessante, que era fato, valor e norma. Os caras, fato, isso mudou minha vida, eu comecei a olhar as coisas diferentes, né? Que existe o fato, então a gente trabalha com segurança de informação, então toda a turma aqui é técnica, né? Então a tua visão é muito diferente, muito importante para a gente. Existia o dado, a gente já protegia ele. O que está me parecendo é que agora, para as empresas, isso vai passar a ter valor, porque existe uma norma, né? E tem todo tipo de apavoramento por aí, né? Eu queria conversar contigo para comentar um pouco sobre isso para a gente e se realmente vão começar a acontecer autuações, realmente vão acontecer punições, espelhado, claro, na experiência da Europa, né? Não te pedindo bola de cristal, mas dando a tua experiência, a tua visão. É aquela preocupação controlada mesmo, mas é de botar as barbas de molho, né? Por favor, Simone. Isso aí, tudo bem, Mauro? Tudo bom. Tudo bem? Carlos, Arthur, Juvenildo, Alessandra, todos que estão aí. Obrigada por proporcionar, dar umas pinceladas jurídicas, né? Tentei poupar o juridiquês, que está fora de moda, né? Mas assim, ó, com certeza elas já estão acontecendo, Mauro, como tu bem observou, elas já vêm acontecendo, né, as punições, porque como eu coloquei ali durante a apresentação, a LGPD é um complemento, né, à legislação que já existia, né. O que acontece é que as pessoas não tinham a consciência sobre o valor deste fato, que é o Big Data, né, e a utilização e emprego dos dados, como hoje estão sendo feitos, né. O dado sempre foi um fator de produção, né, ele sempre existiu, sempre circulou, mas não com a velocidade, sofisticação e volume que atualmente está ocorrendo, né, algo recente, essa capacidade de processamento. Então, por isso, essa atenção maior e a criação de uma lei específica para tratar do tratamento, agora estou me repetindo, do tratamento desses dados pessoais, né? Então, sim, já está acontecendo as punições e sanções com base no Marco Civil da Internet, com base no Código de Defesa do Consumidor da Constituição Federal, mas a LGPD já vem sendo usada por decisões, tanto do Ministério Público como do Judiciário, como uma diretriz, né, como um fundamento, né, para as decisões, como foi essa sentença que saiu contra essa construtora ali de São Paulo, recentemente. Então, sim, já estão acontecendo. Aí nós temos ali os exemplos, Banco Inter, Netshoes, né, que foram acordos feitos em sede administrativa em 2018, 2019, né, isso em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público com base em incidentes de vazamento de dados, né. Foram feitos acordos administrativos para evitar o ingresso de uma ação civil pública, né. Nós temos outro exemplo, a ação que foi intentada em São Paulo pelo, que agora não vou me lembrar, o órgão de defesa do consumidor de São Paulo, especificamente, mas contra as portas digitais que estavam sendo implantadas no, eu acho que era a rede, desculpa, como é que se diz, do metrô, linha 4, linha amarela, linha 4, tá? Portas digitais que captariam, né, as reações, né, das pessoas, reações faciais e emocionais das pessoas ao ingressarem nesses metrôs, nesses trens,
diante de propagandas, né? Mídias e propagandas, enfim. Foi intentada essa ação em sede de liminar, a instalação dessas portas digitais foram suspensas até a decisão do mérito, né? Então, nós já estamos aqui tratando de situações envolvendo dados pessoais, né? Mesmo antes da entrada em vigor da LGPD, que vai trazer mais embasamento para essas ações, né? Perfeito. E aí a gente fica pensando, né, que do lado do balcão, às vezes do empresário, daquele gestor, ele fica dizendo, mas vem esse pessoal de segurança aí me falar de risco. Agora vem os advogados me falar de risco. Vem alguém me falar, por favor, como é que eu posso deixar de perder dinheiro. Eu estava pesquisando esses dias, o pessoal da Forrest fala em mais de 100% de redução. Eu queria ouvir um pouquinho o Juvenildo, que está na ponta disso, que eu sei que ele faz exatamente essa parte, né, e vive com o custo na ponta, que varejo, né, não é exatamente o lugar que costuma desperdiçar dinheiro. E em seguida o Arthur para comentar também isso, né, porque quando você não automatiza a inteligência, a burrice te pega, né, então a coisa, como é que a gente pode juntar essas pontas, né, de ofertar alguma ideia de redução, se isso é verdade, se reduz mesmo, né, e qual é o caminho para seguir isso. Juvenildo, por favor. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. E seguindo aí o rito, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade, o Mauro, de poder participar, de me sentar virtualmente com os meus colegas, né, aqui para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento. E na realidade eu digo que aprender sempre, né? Cada vez que a gente fala, a gente acaba aprendendo mais do que eu sempre, como transmito algo, para meu conhecimento também. E aí, Mauro, falando de redução, eu vou só pegar algumas coisas, falas da que Simone usou. Foi um trabalho árduo, né? E aí, voltando lá no que a gente falou cedo do comércio digital, foi um trabalho árduo, porque a gente ali está falando integralmente de dados e dados de cliente, né? A gente trafega e transaciona dados o tempo inteiro. Então, como entendimento, né, teve um programa para primeiro mapear isso tudo, entender esse universo, apesar de, bem dito pela Simone também, é algo ainda desconhecido. Depois queria até fazer uma pergunta para a Simone, né, ainda por esse desconhecimento, né, não da lei do que está escrito, mas a famosa jurisprudência, de onde isso está funcionando, como é que isso vai aplicar, qual é a esfera que isso vai chegar, mas depois eu chego lá. E diria para você, Mauro, que questão de redução, como eu falei, inovação para redução sempre. Eu repito que o varejo ele ganha e ele só entra o dinheiro pela quantidade. Lembra de um exemplo que a gente conversou, que eu falei, não adianta eu vender 1 por 1000, né, que o que entra de recurso para isso é muito pequeno, eu tenho que vender muito. Então é no quantitativo. Quando eu falo em muito também, eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos dados para isso. E a primeira coisa a fazer foi dar ciência, e aí esse é o caso, dar ciência ao cliente de como estava sendo tratado isso. Como que eu estou tratando? O que eu vou fazer com esse dado e se eu posso fazer? Um sofrimento, Mauro, disso, e aí outro ponto o meu marketing é o que mais sofre. Eu vou te dizer que o marketing é o que mais está sofrendo, eu acho que como um todo nas empresas com esse momento LGPD. Né? E aí você falar de risco, todos os riscos têm, a gente nunca está 100% coberto para isso, você mapeia, que é o mitigar os riscos, e direciona as tratativas. E aí, falando do mundo que a gente conversou cedo, a primeira mitigação é as identidades, é o registro dos usuários, como é que a gente protege isso. Eu não sei se eu respondi, mas esse é um direcionamento. E aí, Simone, já fica uma pergunta para você. Como que isso, sem jurisprudência, sem ter essa tratativa, como é que isso, quais são os graus, os degraus de tratativa disso? Um STF, por exemplo, até chegar lá tem tanta coisa pelo caminho, e sem tratativa, sem um direcionamento, sem jurisprudência, como é que funcionaria isso? Eu respondi fazendo uma outra pergunta, Maurão.
É isso aí. Eu já vou pedir para a Simone responder, só queria pegar esse gancho do Arthur aí, porque o pessoal vem a ver como custo, né? A gente tem um trabalhão danado para vender o peixe, que evitar perder dinheiro também é de alguma forma ganhar, né, Arthur? Como é que essa batalha é árdua? Como é que estão os mecanismos hoje? Como é que vocês têm conseguido fazer isso, né? Obrigado aí, Mauro, pela pergunta. Boa tarde mais uma vez a todos. Estou aqui compartilhando com a doutora Simone, com o Juvenildo, com o Carlos, com você. Assim, é uma equação difícil e não tem uma única resposta. A gente vive essa era da informação, né, onde a questão dos dados, como a doutora Simone falou, o Marco Civil já estava lá, os riscos já estavam lá, mas a forma como a relação de consumo ela mudou muito, né, com essa digitalização toda e a velocidade dessa informação. E aí as regulações entrando passam a impor todos esses pontos. No primeiro momento, eles vão impor alguns investimentos adicionais. Então, priorizar esses investimentos é fundamental. Ter uma visão sobre qual o risco atacar e o quanto ela pode trazer de impacto para o negócio também é fundamental, porque se a probabilidade daquele risco se materializar e o impacto dele for menor do que o investimento que está sendo proposto, talvez não fazer esse movimento seja o caminho mais adequado, né? E, sem dúvida, automatizar processos é um outro ponto dessa equação. Então, a priorização, na minha visão, através desses riscos, e você conseguir fazer os movimentos e aquele dólar incremental no lugar certo é fundamental, e, ao mesmo tempo, que esse investimento ele traga automação, né, para que você possa trazer reduções, né? Administrar orçamentos sempre foi um desafio, e agora mais ainda. Fico pensando aí no dia a dia do Juvenildo lá, numa empresa onde a gente sabe que cada centavo no volume ele faz a diferença na margem, no EBITDA da empresa ali no final. Então a TI e os times de segurança e TI como um todo, cada vez mais eles precisam compreender, né, que eles fazem parte direta do negócio, principalmente agora. Então, escolher onde investir e que esses investimentos tragam redução de risco, mas ao mesmo tempo automação e melhoria nos processos, acho que são os dois principais pilares aí na minha visão dessa equação. Perfeito. Já voltamos a falar sobre isso. Eu queria devolver agora a pergunta do Juvenildo para a Simone. Simone, eu já queria acrescentar uma coisa agora, não vou resistir. Muitos anos atrás, eu acho, eu já trabalhava com segurança de informação. E eu fui votar numa escola aqui perto de casa, perto da minha casa. E a parede era de vidro, aquelas divisórias de vidro. E provavelmente uma empresa, não vou citar o nome da empresa, né, mas ela, de muito boa vontade, doou papel que usou durante, sei lá, a impressão de alguma coisa interna, questão de formulário contínuo, para a escola, para que as crianças fizessem desenhos, e elas orgulhosamente colocavam ela no vidro da sala de aula. E eu estou passando para votar na fila da minha área de votação e olho para o lado, está lá, dados financeiros, pagamento, recebimento, CPF, CNPJ, inadimplência. Era uma sequência, assim. Eu comecei a procurar ter algum conhecido, ver se tinha algum amigo para eu avisar, olha, não te cobrar uma grana e tal. Mas esse tipo de... Evidentemente que eles não fizeram isso de propósito, foi aquela do... Né, uma boa ação poderia gerar. Esse seria complementando o que o Juvenildo falou, né, das esferas. Depois eu pedi repetir um pouquinho a pergunta dele para complementar com essa minha. É o tipo de coisa que vai gerar encrenca, né? Juvenildo, só por favor, complementar, se puder. Isso aí hoje trazeria bastante problema, Maurão. Bastante e a tua problema. Pergunta para Simone, Juvenildo. Eu vou. Então, é só o gancho, né, do que você falou. Jurisprudência, a gente já tem alguma, né, já tem alguns casos sendo julgados, a gente já sabe eu não sei se ainda multa aplicada realmente, né, a gente sabe de valores, mas eu não sei nem se isso foi pago, se não foi, e aí, no âmbito processual, né, de subir as esferas até chegar no STF. E aí a minha pergunta é simples: quando eu subo isso, eu não tenho um órgão regulador ainda, né? A NPD, você não tem lá agência ainda
regulatória para isso. Você tem a lei escrita. Como é que isso funcionaria? As escalas, né, elas subiriam até o STF? Como é que o STF olha algo que não tem direcionamento? Como é que seria isso? Bom, primeiro falando dos rascunhos lá, é um caso típico de negligência, né? Total descaso, né, com os dados pessoais dos clientes, enfim, usuários. Com certeza é uma baita dor de cabeça e já teria parado nas redes sociais um textão de algum consumidor que ficou, assim como a lojinha aquela, loja não, uma rede de lojas, não lembro agora, no norte ou no nordeste, que não sei se vocês lembram, foi no início desse ano, que uma consumidora comprou copos de vidro e chegou em casa e viu que estavam embalados para não quebrar, né? Em currículos deixados na empresa. Nossa, a menina foi no Facebook, fez um texto, isso virou matéria de todos os jornais, e, enfim, a empresa, uma loja familiar, teve que se desculpar. Então, vejam a dimensão, né, e o potencial das redes sociais hoje para tornar, às vezes, fatos antes que nós não ficaríamos sabendo, né, em algo que atinge a reputação das empresas imediatamente, com um impacto letal muito maior do que as sanções administrativas previstas na LGPD, né? Eu digo, até a multa vir da LGPD, pela autoridade nacional, a empresa já fechou, ela nem está mais aí, né? Essa é a realidade em tempos de mídias sociais, né? E de reputação. Mas, indo para o assunto ali de o trâmite judiciário, independente da autoridade nacional, ele vai seguir. As ações vão ocorrer, né, as empresas vão recorrer para os tribunais de justiça e, na sequência, para o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, tá, que a autoridade nacional, ela já vai chegar, ela tem dois grandes desafios antes mesmo de existir, né? O primeiro é existir, né, se concretizar, esse é o grande desafio, né? O segundo é depois chegar e ter que enfrentar já uma série de precedentes já colocados, lacunas que foram fechadas pelo judiciário, que teve que fazer, porque foi instado para isso, né? Ele não vai poder se omitir só porque dizer não temos autoridade, então eu não vou me... Não, ele vai ter que se manifestar e vai criar precedentes. E aí, com base nesses precedentes, vem o terceiro desafio, né? Que é preencher as lacunas da LGPD já com olho nesses precedentes e tendo que fazer a administração disto, né? Então, é um triplo desafio, né? Primeiro, a própria existência. E as empresas em si também não poderão alegar a falta de regulamentos, né? Preenchimento de lacunas por parte da autoridade para, de repente, tentar adiar, né, o cumprimento da LGPD. O que vai ser cada vez mais comum é, digamos assim, uma espécie de autorregulação regulada, digamos. Os setores, né, vão ter que tomar a iniciativa de criar boas práticas, né, criar procedimentos, conjunto de regras, para que isso possa, porque ninguém melhor para saber das suas necessidades, vamos falar aí da publicidade, né, da propaganda, ninguém melhor do que esses profissionais para saber da sua dor, né, e do seu dia a dia, da dinâmica do seu negócio, para, de repente, estabelecer boas práticas, né, para esse setor e assim todos os outros. E depois, quem sabe, isso ser referendado pela autoridade, né, conforme for a qualidade dessas medidas adotadas. E aí, claro, para as implementações de conformidade de projetos e empresas, nossa inspiração é europeia, né, porque é o nosso padrão mínimo hoje, as guidelines, o que está acontecendo lá é o que nos guia hoje nas implementações aqui no Brasil, né, se pautar no que está acontecendo lá, que muito provavelmente é o que vai acontecer, né, aqui, com alguns ajustes de acordo com a nossa realidade, a nossa cultura, evidentemente, mas é a nossa inspiração hoje. Mas, enquanto isso, os processos judiciais vão acontecer, independente da autoridade nacional. Que foi nomeada há pouco agora, né? Agora que saíram os primeiros membros, vão começar a descobrir onde é que fica as portas e tal, vamos começar a trabalhar, né? Saindo um pouquinho da parte jurídica, muito obrigado, Simone. Estamos abusando, Simone, muito obrigado agora.
eu sempre costumo, às vezes, comparar a segurança de informação com o freio do carro, né? Não o freio do mão puxado, aquele freio que você pisa quando precisa parar, né? Então, se eu estou lá na Paulista, ou na Rio Branco, ou na Farrapos, às 6 da tarde, eu não estou muito preocupado com o freio. No máximo, eu vou quebrar. Aí depende do lugar do país que eu estou, lanterna, sinaleira, enfim, aquela luzinha do carro da frente que pisca, né? Agora, se eu estiver numa avenida a 120 por hora, eu vou me preocupar muito com o carro, com o freio. Então, dá para ir para o Nordeste com fusquinha sem ar-condicionado, ela me convide para ir junto. Então, eu queria pedir a ajuda aí para o Arthur, porque às vezes as pessoas têm essa impressão de que para implantar um programa de segurança de informação, para ter um processo que faça sentido, ele vai ter que consumir toda a renda da empresa e o caroço vir maior com abacate. A gente sabe que não é. Você pode, tendo um parceiro inteligente, você consegue planejar, priorizar e ir extraindo, né, o benefício na medida que vai colocando lucro, que é o plano, né, o Paese, que dá esse direcionamento. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, depois pedir para o Carlos fazer o link com a transformação digital, né, que é como é que seria isso. Arthur, qual é a tua visão sobre esse processo? Eu queria só aproveitar o gancho da pergunta do Juvenil do anterior e complementar a resposta da doutora Simone. E foi o que a gente fez também aqui, doutora Simone, foi observar o que estava acontecendo lá fora para tentar trazer um paralelo para cá, né? Esse é o nosso guideline, é tudo muito novo, inclusive lá para fora e para aqui, que está 1 ano, 2 atrasado em relação a lá fora, então a gente olhava para lá para ter um espelho. O que a gente viu é que o ano seguinte à entrada da regulação da LGPD na Europa foi um ano mais educativo do que sancionador. Foi um período onde, por conta dessas zonas cinzentas e dessas brechas, que é a pergunta do Juvenil, né? Mas como sem essas jurisprudências elas vão vir para cobrir exatamente essas zonas cinzentas, mas a gente não sabe exatamente como elas vão vir. E era uma das top 5 prioridades, dúvidas das empresas lá fora, foi feita uma pesquisa, e essa era uma das grandes dificuldades também, entender como se comportar nessas brechas que foram propositalmente deixadas, porque nem os próprios órgãos reguladores sabem como fazer. Para eles também é muito novo, é realmente desafiador. Então, foi um ponto interessante da questão da jurisprudência, mas o que eu queria conectar, um pouquinho do que eu falei na minha brecha lá, dos meus minutos, foi que, seguindo essa visão da GDPR, o que a gente viu é que as empresas que colocaram em curso uma estratégia estruturada, depois do 2º ano, que virou um ano sim sancionador, foram as empresas que efetivamente não tiveram multas ou tiveram as suas multas muito atenuadas. Lembrando que a lei ela não precisa estar em vigor, porque o Marco Civil já está em vigor. E o que a gente tem um momento diferente, né, que o consumidor aqui, de novo no Brasil, ele busca até um mercado negro de ações, né, a doutora sabe bem como funciona um pouco a nossa sociedade, infelizmente. Então, a qualquer momento, independente de ter um vazamento de dados, se o consumidor se sentir desconfortável, de alguma maneira, ele já pode acionar a NPD, que agora já tem seus 5 membros lá estabelecidos, né? Então, essas jurisprudências elas vão acontecer, mas a nossa recomendação é: seja diligente, coloque em curso um programa adequado, coloque em curso uma estratégia, né? E falando aí dos freios e contrapesos, né, Mauro? Justamente os contrapesos eles vêm exatamente para cobrir a tua pergunta, na minha visão, que é aonde eu vou fazer, e é justamente onde o Paese entra, né? Para criar um sistema de gestão mais leve possível, numa visão mais integrada possível, buscando priorizar o que realmente é importante, porque, como o Carlos falou, não dá para você fazer tudo, né? Ainda mais numa empresa do porte como que o Juvenil tem desafios gigantescos e outras desse porte, mas não restritas às grandes, mas nas maiores você tem um espectro de riscos muito mais amplo para poder cobrir. Mas qual risco eu vou cobrir primeiro? Você precisa ter uma visão adequada de para onde o negócio vai, onde efetivamente o risco, se ele se apresentar, qual o impacto real, e criar realmente um programa que não só vai cobrir essas jurisprudências e essas zonas cinzentas que a lei deixou,
mas ao mesmo tempo vai criar esses freios e contrapesos nos lugares certos, onde o negócio efetivamente precisa. Não sei se conseguir responder à altura aí da tua pergunta. Bom, muito bom. É essa a ideia mesmo. Carlos, complementando um ponto. Complementando, bom, primeiro, prazer estar participando aqui com os colegas aqui no painel, né? Simone, Juvenildo, Arthur. Obrigado aí pela presença de vocês no nosso IAM Summit aqui. E complementando aí, trazendo um pouco da visão da transformação digital, né, que foi o tema aqui da minha palestra, com esse fenômeno agora da transformação digital, o carro está mais acelerado do que nunca, né? Então, eu diria que ele está turbinado hoje, né? Então, essa questão do freio, da maneira adequada, de você parar ali em determinados momentos, reduzir um pouco a velocidade para fazer uma curva e tudo mais, está cada vez mais necessário, né? E isso vai muito ao encontro daquela experiência do consumidor, do usuário final, dos nossos clientes, né? Eu tenho que ter ali uma camada ali que sustente toda a automatização desses processos, né? Principalmente quando eu estou falando com o meu consumidor. Daí eu não só falo da experiência do consumidor, como eu falei na palestra, né? Proporcionar um aumento significativo, adequado, personalizado à experiência do consumidor, como também trazendo um pouco para cá, para a minha fala aqui, a questão da LGPD, né? A experiência do consumidor é como eu trato os dados pessoais daquele consumidor também, né? Isso é muito importante hoje para os consumidores. Como foi falado no painel de ontem também, né, para os nossos colegas, um vazamento de um dado, um uso inadequado de um dado do consumidor causa uma perda de imagem terrível para a organização, né? Até ela conseguir recuperar isso já deu reflexo na bolsa, quando ela está listada na bolsa, já perdeu cliente, diminuiu receita. Então, esse carro aí que está em movimento está acelerado com a transformação digital, as empresas precisam entrar nessa onda, quem não está vai perder o bonde, vai ficar para trás, e muitas vezes vai até fechar as portas, né? A gente vê, como eu falei, startups, você vê derrubando empresas tradicionais que existem há décadas aí. Então, essa transformação veio para ficar, o digital veio para ficar, a quantidade de dados que as empresas consomem, os consumidores, é cada vez maior. A partir do momento que eu estou aqui no meu smartphone, no algum aplicativo, estou numa rede social, as empresas estão coletando meus dados e elas têm que tratar bem esses dados, né, para melhorar a minha experiência ali como consumidor, no que tange a LGPD, e elas vão usar esses dados aí para melhorar a personalização da minha experiência, né, da oferta de produtos e serviços para mim, né. Então, carro acelerado cada vez mais, vai ficar cada vez mais, eu acredito, esse freio vai ser cada vez mais importante, através dessas camadas aí, focando um pouco em AM, single sign-on, como a gente falou, essas duas tecnologias que o Arthur falou também na palestra dele, né, para dar sustentação para esses processos e deixar o carro como você diz aí, fazendo uma analogia com a sua fala, deixar o carro aí na pista direitinho, fazendo as curvas necessárias na velocidade adequada, de acordo com os riscos aí que a empresa possui, né. Gente, muito obrigado, né? Já estamos no nosso tempo. Quero agradecer imensamente vocês. São muitos os perigos desta vida, dizia o poeta, né? Então, só apenas deixar algumas palavras finais, é claro, para vocês, né? Arthur, Juvenildo, Simone, agradeço muito. Arthur, por favor, se quiser colocar suas palavras finais, fique à vontade, depois a gente vai passando para o pessoal que podemos nos despedir também e voltamos a conversar muitas vezes ainda, foi excelente, eu pelo menos aprendi bastante. Agradeço também mais uma vez, como o Juvenildo comentou, esses momentos são únicos, né, para a gente aprender mais, são trocas de experiências de vários pontos da cadeia, né, desde clientes finais, a parte jurídica que está cada vez mais entrando dentro do nosso mundo de tecnologia e de segurança. Então, queria agradecer também a vocês por compartilhar as ideias e todos os ensinamentos que vocês trouxeram aqui para a gente, e muito obrigado. Fico à disposição de todos aqui também, precisar qualquer esclarecimento de dúvidas, tem meus contatos, e boa noite para todos que estão assistindo também, ainda com paciência até esse momento. Imagino. Obrigado, Arthur. Juvenildo. Achei que você fosse fazer as honras de seguir o caminho da Simone e falar, mas tudo bem. Não, mas aí a dama tem a palavra final, aí é o contrário. Se saiu bem. A apresentação ela inicia, mas no final você tem a palavra final. Então, eu já senti a dica, o próximo sou eu. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de aprender, compartilhar com vocês. Tem uma fala que é um pouco
parece pesada, mas é uma realidade. Um ex-diretor do FBI, logo foi o primeiro antes na entrada do Trump, ele diz o seguinte: existem 2 tipos de empresa, e aí estou falando de dados. Uma que foi invadida e a outra é a que não sabe que foi invadida. Tá? Então, isso é importante para a gente nortear os riscos e como o Arthur bem colocou, direcionar o foco onde... E aí são a mina de ouro ali, né? É o que a gente tem que focar, que são os clientes, são os dados dos clientes. É isso. Obrigado, Mauro, pelo convite e boa noite para vocês. Muito obrigado. Carlos. Bom, vamos lá. Obrigado, pessoal, até pelo horário aí que vocês estão acompanhando a gente. Obrigado aqui, Arthur, Juvenildo, Simone, estão aqui com a gente no dia de hoje. Queria agradecer todo mundo que está participando desse AM Summit, está sendo sensacional, a gente está aprendendo muito aqui, todo mundo aqui um com o outro, quem está assistindo, seja através aqui do Zoom ou do nosso canal do YouTube. Acho que está bem legal, a gente está trazendo insights valiosos aqui para as pessoas, focando em LGPD, programa de segurança da informação, falando um pouco de AM, trazendo alguns cases aí, como o Juvenil trouxe o case dele para cá também, e outros que a gente viu ontem, né? Então, só agradecer. Eu acho que a gente tem que, como foi falado aqui, né, focando um pouco nos painéis de hoje, nas palestras de hoje, focar nessa experiência do cliente de maneira segura, protegendo os dados adequadamente, estar atento aos requisitos da lei, a lei está aí, vai multar, não adianta, é um pouco do que o Juvenildo falou, né, algumas empresas que já foram invadidas, outras que ainda não sabem que foram, né, então, como o Dino falou hoje no início, as 3 certezas da vida, né, que a gente tem hoje, uma delas adicional é a morte, imposto e agora o roubo de dados, né? Então, isso aí é uma coisa que está aí, a gente tem que encarar da maneira mais profissional e adequada possível, sempre orientado a risco, né? E as leis e as regulamentações. Eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo aí, estou tentando contribuir da melhor maneira possível. E amanhã tem mais, né, Mauro? Eu acho que depois no final você vai falar um pouquinho de amanhã também. Vou passar para a Simone aqui a palavra. Simone. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, né, porque eu tenho aprendido muito com os profissionais de segurança da informação. Não adianta a gente pensar que o direito anda sozinho, porque ele não anda sozinho. E que bom que eu tenho essa consciência, porque atuar nessa área é impossível sozinho, né? Então, é uma atividade multidisciplinar, onde os 2 lados aprendem, né, mutuamente. E agradecer, então, os conhecimentos que eu já ganhei, que eles não vão só para o trabalho que a gente faz nas empresas, mas eles vão para a nossa vida também, né, em casa e no escritório, enfim. Mas também dizer que nós estamos vivendo uma mudança importante de paradigma, né, por conta de todas essas leis e regulamentos, né. Nós estamos aqui vivenciando o surgimento de um novo consumidor, né, um consumidor bem empoderado, né, com muitos direitos que lhe estão sendo trazidos, muitos que ele já tinha e ele não sabia, mas que o primeiro grande efeito de uma lei, eu acredito, é sempre o cultural, porque a partir do momento que a lei é editada, é aprovada, é sancionada, as pessoas passam a falar sobre esse assunto, né? Então, o primeiro grande efeito é o cultural, as pessoas tomam conhecimento, né, de direitos que elas muitas vezes já tinham e não sabiam, tá? Então, há uma mudança de paradigma, novos modelos de negócio vão surgir, alguns vão morrer em função desse novo paradigma, porque talvez não vão se atentar, e aí, como o Carlos falou, né, a transformação é muito rápida, né, e aí quem não perceber esse novo consumidor, né, vai perder negócios, né? Então, é importante perceber esse novo consumidor para que se possa também usufruir de muitas oportunidades novas que vão surgir, né, em todos os segmentos. Então, a minha mensagem é essa e muito obrigada novamente. Parabéns pelo evento. Muito obrigado a todos, pessoal. Amanhã tem mais, então... Simone, você vai dar o painel sobre o de amanhã. Então, muito obrigado, Arthur, Simone, Juvenildo e Carlos. Contamos com você sempre. Eu tenho certeza que, como eu também, o público aprendeu bastante hoje e saímos todos um pouco melhores para enfrentar a jungle out there, né? A selva que está lá fora.